Fala, meu querido, como é que você tá? Tudo certo? Ó, se você não é inscrito, se inscreve, já vou pedir no começo. Já deixa o like no vídeo, já que você entrou aqui, já curte, porque faz parte da boa educação. Vamos ver aqui o Jean Vailan e o Daniel Lopes, falando sobre goética. Acho que seja isso. Não sei o que é, mas quando tem esses dois, o papo normalmente é as maluquices que é da hora de ver. Então, bora lá. Deixa eu ir pra trás de React, abrir aqui. Quando você tem quando essa membrana, né, do físico e Ó. o espiritual, ela fica mais fina, ou quando você tem contato, essa membrana, né, do É fácil a coisa. Dependência, né? Não Isso. virar escravo da força. Exatamente. Porque não é fácil a coisa. então quando você tem essa membrana, né, do físico agora que começou. e o espiritual, ela fica mais fina, ou quando você tem contato com isso, eu lembro também das primeiras sensações, assim, é uma coisa que você não entende, tem medo. Cara, isso aí que ele acabou de falar, eu lembro muito do... Deixa eu arrumar esse fone aqui, peraí. Mas eu consigo falar sem o fone. Isso que ele falou, eu lembro muito do livro do Eduardo Spohr. Ai, caramba, como é que chama o livro dele? Deixa eu ver aqui. Ele tem um livro, A Batalha do Apocalipse. Lembrei agora. Eduardo Spohr. Deixa eu, cadê? Aqui, ó. Esse aqui primeiro. Que o Jovem Nerd divulgou pra caramba e foi muito bacana. Fala sobre essa membrana. Que no passado ela era muito mais sensível e hoje ela é muito mais grossa devido ao calor, as coisas assim. Vamos ver o que eles vão falar. E a primeira reação é meio se afastar, né? A não ser que, sei lá, tem criança que não tem medo. Eu, pelo menos, tinha medo, né? Tipo, se eu abrir o olho, eu vou ver tal coisa. Não Eu quero ver. tenho até hoje, cara. 66 anos. É mesmo? Ainda tenho susto de. É mesmo, eu achei que perdia, porque eu era. Pô, isso aí eu vou fazer esse relato, porque na moral não sei quem vai ver isso mesmo. Mas se você já teve alguma experiência desse tipo, comenta aí, vai ser bacana. Eu já vi muita coisa assim que eu tava olhando e às vezes na visão periférica eu via espírito, eu via algumas coisas. Às vezes eu olhava de frente, às vezes eu olhava nas pessoas e via. Muitos anos da minha vida eu fiquei vendo esse tipo de coisa. Mas o tempo foi passando, foi passando. Eu comecei a ter outros entendimentos. Eu fiquei menos místico, acredito eu. Mais cético. Acabou, não vejo mais. Mas assim, vez ou outra ainda acaba que eu tenho a sensação que eu tô vendo, mas não é grande coisa não. Coisa de criança, Que né? nada, bicho. E você? Nunca me senti bem com isso também. Então, eu quando era criança tinha visões, né? Via vulto, via as coisas. Eu tinha uns pesadelos estranhos. Não, era um negócio que eu guardava pra mim. Às vezes eu falava com minha mãe, posso dormir na sua cama que eu tive um pesadelo. Mas assim, depois eu fui perdendo um pouco o medo. Meu irmão continuou muito medroso, né? Até mandar um abraço pra ele, Patrick. Meu irmão, eu dormia no mesmo quarto que ele, eu era obrigado a dormir com a luz acesa. Ele tinha um medo tão grande que tinha que dormir com a luz acesa. Eu falo, cara, como é que eu vou dormir com a luz acesa? Aí naquela época não era comum essas viseiras, né, pra dormir. Aí eu dormia com o travesseiro em cima do olho pra conseguir dormir, é uma coisa louca. Nossa. Mas desde criança, depois eu fui entendendo um pouquinho, né, usando os macetes pra... E como é que você foi Fui recrutado. capturado? Então, eu sempre tive assim essa ideia que Deus existia, né? Porque mais pelo mal, né? Que eu olhava assim, pô, o mal existe. Então, bem, acho que eu acho que deve existir, porque o mal eu tô vendo explícito, né? Apesar de que a gente vê o bem também, mas a gente não valoriza, né? Pessoa que se sacrifica pelo próximo, né? Entrega a vida pra ajudar os outros. Isso aí E tem muito. Eu lembro quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu tive um sonho muito estranho, que eu tava no meu quarto. Era um sonho, mas na casa onde a gente morava. Aí eu ouvi um barulho muito estranho no quarto dos meus pais. Aí eu levantei e fui lá ver. Quando eu vi, o lençol tava se mexendo como se tivesse um espírito ali embaixo, né? Ó. Um barulho de monstro, né? E aí eu achei Pesado, muito hein? estranho no sonho. Aí tinha uma mulher como se fosse orando assim, sai daqui e tal. Aí eu acordei. 10 anos depois, eu tava começando a ir à igreja e tal, e o pastor nessa época era uma figura muito curiosa, que ele era um médico, um pediatra muito famoso na cidade, um doutorado nos Estados Unidos,
mas era também um líder lá da igreja. Eu falei, cara, então tem gente que não é analfabeta que vai à igreja, né? Porque ele pode ser tudo, menos ignorante. E esse cara era muito, apesar da base científica, ele era muito espiritual. Um cara que orava assim a manhã inteira. Eu vi uma pessoa e falava, ó, sua mãe, quando você era pequeno, né, ela te agrediu, por isso você tem essa marca aqui. Então ele falava a vida da pessoa inteira olhando assim, sem nunca ter visto. E quando eu olhei aquilo, eu falei, caramba, Bichareda. é professor da Universidade Federal Fluminense, onde eu fiz meu doutorado em linguística. O cara é um médico dos mais famosos da cidade. É um homem da ciência. E fica falando a vida íntima das pessoas. Como é que, de onde que vem isso? Como é que explica isso? E aquilo me gerou uma curiosidade. Eu falei, como é que esse cara pode conciliar essa visão médica científica com essa vida louca que ele tem, né? E aquilo ali me gerou uma curiosidade muito grande, que eu sempre gostei muito de ciência, mas sempre tive essa curiosidade do espiritual. E ali eu fui fisgado. Isso ali em Itaipu, em Niterói, né? Inclusive, onde é que era a praia que você frequentava? Icaraí. Icaraí. Ah, Então, eu morava mais na região oceânica lá, né? Nas praias ali, mais pra cima. Então, foi ali que eu comecei, aquelas coisas que eu via, experimentava, eu comecei a tentar meio que entender. Aí fui recebendo esse chamado, assim, né? Sua missão é falar, trazer a luz, falar de Deus para as pessoas, né? Libertar os cativos e tal. Falei, então é isso, né? Por isso que eu vi esse negócio, porque já tinha uma galera do outro time que tava tentando me atormentar para me atrapalhar, né? Me tirar do foco, né? Então foi assim que eu fui recrutado, né? Lá em Niterói. E tira. Desde criança eu sinto a minha bisavó era uma das líderes da Rosa Cruz lá no Rio, né? Chamava Odete ela. Meu avô era maçom. E quando eu nasci, pegou fogo no hospital. E aí a minha bisavó falou, isso é o sinal do batismo com o Espírito Santo. Então acho que já tinha alguma coisa estranha acontecendo ali. a velha tá emocionada. E não viu o parto que ele teve que apagar o incêndio do hospital, né? E aí minha bisavó meio que soltou uma profecia, né? E ela não era cristã, ela era Rosa Cruz, bem esotérica. E ela falou, isso aí é o batismo com o Espírito Santo. Aí minha mãe depois me contou isso, né? Eu falei, caramba, será que tem a ver, né? Eu não sei, foi mais ou menos assim que eu fui sendo recrutado, né? Outra coisa também que foi assim um insight também, que caíram muitas fichas, né? Foi quando me pediram para dar um curso sobre o Templo de Salomão. Aí eu mergulhei num estudo sobre isso, e aí eu falei, caramba, hein? Isso aqui dá pano pra manga. Aí você vai estudar as sociedades secretas, né? O ocultismo e tal. Eu falei, agora eu tô entendendo essa simbologia egípcia que a gente vê em tudo quanto é lugar, né? Aí fui estudar as chaves de Salomão, Goécia, essas coisas. Então aí eu comecei a entender os dois lados da moeda, ou os vários lados da moeda, né? Que são vários times jogando no... Sei lá que essa aula aqui, não sei o que isso não. Você sabe o que é Goécia? Sabe o que é Goécia aí que ele falou? Goetia? Goécia ou Goetia, tanto faz. O que é? Vou deixar ele explicar, hein? Tem Tudo de Explica aí, eu não sei não. magia que se chama magia charmosa e tem o outro lado que é Mais obscuro. mais obscura. Mas seria o quê? Estudo de... Não, a Goethe é um capítulo de estudo dessas chamada magia negra, entre aspas. A magia complicada, a magia mais... Ela tem um começo? Envolve uns comprometimentos. Exatamente. Nesse sentido. Por isso que eu falo que a maioria das coisas que eu gostaria de conversar com ele não dá pra falar aqui, porque é negócio heavy metal, né? Então, mas que época que... Fresco. Tinha que falar, pô. Da Goetia? Não quer saber. Eles vão dizer que foi com o rei Salomão, né? Salomão acho que codificou, né? As chaves maiores. Tem menores, né? interpretações mais recentes, mas tudo repousa exatamente nos termos Mas eu creio que havia... Vou perguntar a sua opinião. A Goécia e apesar da Kabbalah na história vir um pouco antes, mas não remonta ao Egito, ao deus Tote, né? Ao baralho de Tote. Não tem esse vínculo. Não sei. Mas Vamos aprender aí, vamos ver o que eu já o acho. mistério por trás disso tudo, ele é muito profundo. Sim. É perigoso, né? Chega a ser perigoso, jogo perigoso, mas assim, na hora que você vai... se envolver com certas entidades que vão exigir certos compromissos de você que, né? Sempre tem uma troca. Você entregar teu filho e tal, né? É mesmo? É complicado. Ou o filho dos outros. Tá. Na hora que você vai rastrear cada mistério oracular, você pega as runas, você pega o I Ching, você pega
a teurgia, você pega o tarô, seja lá o que você quiser pegar, o rastreamento disso para o passado, você chega naquilo que hoje a gente chama de mitologias diversas, né? São lendas, não é algo que se estabelece com o carimbo do academicismo, então fica sempre algo meio solto. Né? Mas assim, eu já estudei um pouco ou muito disso tudo aí e tudo é muito complicado. Não há beleza no processo, há um desespero por trás de todos esses mistérios oraculares de seres tentando entender a vida deles. Né? Nós humanos nem existimos na época em que isso começou a ser movimentado. Primitivos? Não é seres primitivos. Digamos, Odin. Sei. Que não é Odin seria um ser lendário, um deus de um universo vizinho, um ser, vamos assim dizer, extrafísico, tá? E Odin é que teria sido o primeiro iniciador dessa tentativa de se buscar conhecimento, buscar níveis de compreensão. E cada runa, que é cada símbolo, entre aspas, hoje chamado de sagrado, mas não tem nada de sagrado, que começou a ser trabalhado pelos antigos Aesir e Vanir, que são duas etnias narradas no âmbito da mitologia nórdica, dizem que daqui surge todo um conhecimento, que quando os humanos surgiram, isso foi repassado para os humanos, mas é repassado com o objetivo de dominação dos humanos. E por isso que os humanos foram levados a chamar de deuses essas figuras, quando de Deus eles nada têm. Aí entra esse lado perverso, como o Daniel estava dizendo. Você, como é um deus, Javé chegou para Abraão e disse, mata teu filho. É isso, cara. Mata teu filho. Mata teu filho em homenagem a mim. Ou seja, são coisas tão absurdas. Essa aí é uma das partes. Tão pesadas. Que realmente... Inclusive, essa é uma das partes que eu sempre fiquei pensando, caramba, onde está o Deus do amor do Novo Testamento que mandou isso aí para Abraão, velho? Tá ligado? Se Deus fala pra mim, eu tô falando isso honesto, cara. Se Deus fala no meu coração, assim, ó, mata tua filha, eu falo, vixe, Deus, aí você passou, hein? Aí você cruzou a linha, né? Não, tô de boa, não. Ah, mas tua fé. Não tem fé. Perdi, abandonei. Você acabou de mandar eu matar quem o senhor me deu pra amar. Não faz sentido, isso é uma contradição. Né? Mas esse aí é eu pensando também, né? Realmente fica difícil tratar desse assunto, como o Daniel está dizendo. Até no caso de Abraão, eu na minha leitura, né? Eu gosto muito quando você fala das fofocas espirituais, né? Porque você fala assim, eu não tenho certeza, né? São as fofocas que estão chegando. Então, eu sou adepto de uma fofoca que, como o Abraão vinha de Ur dos Caldeus e ali tinha essa prática de sacrifício do filho, Deus queria fazer um teste com ele para ver se ele ia se submeter com isso. Até o ponto que, quando Isaac pergunta pra ele, ô pai, cadê o cordeiro pra gente sacrificar? Aí, em vez do pai falar, hoje o cordeiro é você. Aí o filho fala, mas... Vista-se com essa pele. Bota essa roupinha aqui. Né? Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. É verdade. Então, assim, tem um detalhe que eu acho interessante na narrativa ali no Gênesis, que ele fala assim, Deus proverá. Então, aí depois, Abraão fica conhecido como o pai da fé. Por quê? Porque ele creu que Deus não ia fazer aquilo, que Deus ia dar uma provisão, né? E ele usa até essa expressão Jeová Jireh, que a gente chama, né? Que é o Deus da provisão. E aí, quando ele vai sacrificar, ele pensando, caramba, não vai prover, não? Aí Deus apresenta o cordeiro que estava ali preso no arbusto, e isso seria um prenúncio de Jesus como esse cordeiro de Deus, né? Que vai tirar o pecado do mundo. Pra Jesus você força, mas tudo bem. Os outros deuses gostam de sacrificar o filho. Eu não gosto. Eu não vou pedir o seu filho. Eu vou sacrificar o meu filho em favor da humanidade. Então eu leio essa história, dentro dessa fofoca aí que me contaram, como se fosse esse prenúncio do Cristo e Deus testando Abraão para ver se ele realmente ia acreditar que Deus não era um devorador de criancinhas como os demais, né? Como Moloque e os outros, né? O que você acha disso? Bom, eu acho que pode ser também, né? Pode ser. Eu não concordo com sacrifício de criança de jeito nenhum. Jamais concordaria com isso. Mas ele pediu isso para Abraão para testar o Abraão, né? Eu já acho o pedido como um teste um vacilo. Afinal de contas, ele é Deus e é onisciente, né?
É outra fofoca, A minha né? visão, a minha visão passa por um caminho muito desagradável Sim, sim. frente a esse aspecto agradável que você coloca, essa teologia da religião, que, entre aspas, tenta, na minha lógica, né, transformar aquilo que é desagradável em aceitável aos nossos olhos, para poder compor uma estrutura de fé. Eu respeito. Sim. Tá? Mas Respeito. não ratifico, e Sim, não sim. é exatamente isso que eu consigo anotar nos meus apontamentos e reflexões como sendo aquilo que eu penso que possa ser. E o que é que eu penso que possa ser? É algo totalmente diferente. Sim, Então, sim. mas assim, certeza, zero. É só. É. Né? Eu também tenho certeza zero já. Acho que eu não tenho certeza de nada. Só coleciono incertezas, assim como você fala. Bom, é isso aí. Valeu, querido. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. É perigoso esse tipo de coisa? É. Não aconselho você a procurar nenhum tipo de magia, nada que tenha a ver com o mal. Por quê? Não é porque o mal é desconhecido, é porque o mal é mal, te transforma ao longo do tempo, por mais que pareça que não. Tá? Bom, é isso aí. Um beijo. Valeu por ter assistido.